você tem. Vamos quebrar o gelinho e acomodar as nossas emoções. Fala um pouquinho disso pra gente. Vamos lá. Eu estou aqui em Engenheiro Coelho, aqui interior de São Paulo, aqui bem de frente do NASP Campus 2, né? Bem no interior. Eu sou casada, depois de amanhã, que depois de amanhã vamos completar 31 anos de casados e nós temos duas filhas, hoje já adultas. Ambas são médicas e Sim, vocês daqui a pouco vão conhecer como foi muito complicado para que a Marli, como é que é o nome do seu esposo? Carlos. E o Carlos conseguissem desenvolver a tarefa de discipular as filhas academicamente, mas muito mais Uhum. espiritualmente. Mas fica aí que você vai entender como é que a Marli e o Carlos passaram por essa trajetória para ela estar aqui sorrindo hoje depois de tanta luta, né? A Marli é paulistana, os pais católicos bem praticantes. Ela teve 7 irmãos, total de 8 irmãos a família, 4 mulheres e 4 homens. De forma bem específica, os 4 homens da família faleceram. Restaram as 4 mulheres. E a Marli foi a que se desenvolveu e, com o emprego fixo, ela ajudava o pai e a mãe na manutenção da casa. Imagina, uma juvenil, pré-adolescente, adolescente que, ao invés de pedir dinheiro para os pais, ela que chegava junto. Então você teve que amadurecer muito, muito, muito Da rápido, né, noite Marli? para o dia, praticamente, né, pastor? Com 13 anos. Você tinha 13 anos e tinha uma responsabilidade de adulto já. Sim, sim. Seus irmãos morreram como? É, o primeiro filho da minha mãe, aos 11 meses, ele sofreu uma queda. Minha mãe morava bem assim no interior da Bahia, não tinha assim muito, não tinha hospital perto, né? E aí ele sofreu uma queda e quebrou a costela, né? E foi fatal, ele morreu. Aí depois, um morreu de acidente de moto aos 14 anos. O outro, ele era doente mental e ele foi assassinado dentro de um hospital psiquiátrico. E o último foi um parto fóssil, acho que é assim que fala. Fórceps. Isso. E aí ele só teve alguns minutos de vida, assim, e morreu ali logo no nascimento. E uma irmã minha também morreu, a Jane. Você vê que coisa muito, muitas turbulências para sua Muitas mãe, perdas, né, pastor? não é? Muitas perdas. Isso causa muitos transtornos emocionais. E, obviamente, a mãe da Marli, como é que é o nome da sua mãezinha? Lúcia, minha mãe e meu pai também já descansaram. Então, ela, nesse momento, passa por essas oscilações emocionais e está sem vontade de viver, porque esse seu irmão que tinha dificuldades mentais, ele desaparece muito próximo à morte de um dos seus irmãos, esse do acidente de moto. E a sua mãe estava absolutamente desorientada. Imagina uma mãe nesse sentido, até que aparece uma adventista do sétimo dia, e o que que ela diz para sua mãe? A irmã Ginalda, por isso que eu dou muito valor a visitas missionárias, né? Porque tem muito efeito. E a irmã Reginalda, que também já descansou, na época ela disse para minha mãe, Dona Lúcia, a senhora confia em Deus? Minha mãe, sim. Então, querida, peça para ele mostrar o seu filho, ou vivo ou morto, porque imagina um filho doente mental perdido nesse mundo. Então, peça para Deus mostrar para a senhora, ou vivo ou morto, para a senhora ter paz. Minha mãe tomou aquilo como um caminho e ela pediu e Deus mostrou mesmo, né? Trouxe o meu irmão de volta. Então, uma irmã entra, vê o desespero numa visita, vê a importância da visita, irmãos. Muita coisa boa acontece no 1 a 1. É. Você sabia que Jesus jogava 1 a 1 direto? É, Ellen White diz assim, ó, Jesus trabalhava coletivamente.
mas ele gastava, Marli, a maior parte do seu tempo no trabalho pessoal. Sim. Sabe aquela cena que ele aparece com Nicodemos? Aquela está registrada, mas ele fez aquilo muitas vezes. Uhum. Que o poder dessa visita, desse confronto, é fabuloso quando o Espírito de Deus é quem organiza isso. Sua mãe ouve, dá atento a isso, atenta pelo Espírito Santo. Daí você diz, tem males que Deus usa para o bem, né? É. Porque ali ela tomou uma decisão antes da resposta, né? Só daquela conversa o Espírito Santo atuou de uma forma assim tão poderosa que minha mãe disse para irmã Reginaldo, olha, se Deus mostrar meu filho ou vivo ou morto, eu vou me batizar na sua igreja. E ela era uma adventista praticante, né? Era uma Tinha católica praticante. perdão, católica praticante. E aí tinha uma vizinha que passava pelo nosso quintal para ir para a igreja adventista e falar, Dona Luz, vamos para a igreja, dona minha mãe falava, né? Não, eu morri na igreja católica, eu vou morrer na igreja por conta, né, da devoção dela, da crença. E ali ela falou, se Deus mostrar, eu vou me batizar na sua igreja. Que coisa, né? Como Deus move as peças. E aí eu tenho católicos ouvindo isso aqui agora, né? Mas não estava bom ela católica? Claro que sim, está ótimo ela católica. A gente não está falando do catolicismo. A gente está falando sobre o segmento da crença nas verdades da palavra de Deus. Está ótimo que você seja cristã, cristão, na igreja onde você está. O que você precisa ter na sua cabeça é: eu estou seguindo exatamente o que a Bíblia pede, a doutrina que eu obedeço é bíblica. É sobre isso que a gente está falando aqui, não sobre fé e salvação. Eu já falei, vou falar de novo. Tem muita gente salva na igreja, na igreja católica, Deus é amor, Assembleia de Deus, é uma bênção. Amo os meus irmãos, mas eu não estou discutindo fé e salvação. Estou discutindo crença em uma doutrina bíblica. E nós não podemos transigir, negociar com aquilo que é doutrina bíblica, amado. Pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Se ela te ensinar algo que não é bíblico e comprovadamente está claro na Bíblia que não é, essa pessoa precisa perder esse pedestal de algo mais importante e a Bíblia precisa assumir o lugar de orientadora que ela tem. Quando isso acontece, você vai receber a Igreja Adventista na sua vida aos 8 anos. Sim, Aos 8 anos. E você começa uma imersão nos livros do Espírito de Profecia e lê logo de cara o livro Educação. sim. E você chegou a uma conclusão muito interessante. Não ia casar. É, porque eu fiquei impressionada, sabe, pessoal, com como a irmã White descrevia ali a maternidade, né, a responsabilidade de trazer um ser humano, porque o filho não é um objeto, não é um robô que a gente programa, né, ou um objeto que eu tiro daqui e coloco ali, é um ser humano, e que educar todo mundo, é assim, criar todo mundo cria, da escola, né, dar alimento, mas educar, que é o que ela dizia ali, eu falava, eu olhava assim em minha volta, eu observava as mães e eu falava, eu sou um ser humano igual, eu não quero fazer isso com ninguém, não quero trazer. Então eu decidi para Deus, falei, eu não vou ter filho, não vou ser mãe, não, eu tô fora. Eu não conheço nenhuma mãe igual Ellen White. Como a irmã Ellie White, eu falava, porque eu não vou ser. Porque eu estava pensando por mim mesma, né, pastor? Sim. É porque assim, quando a gente vê a irmã White escrever, a gente entende ou pensa, né, que ela era 100% madura a respeito de tudo que ela escrevia. Uhum. Mas a irmã White era alguém como nós, carente da graça de Deus. E que apesar de escrever o que escrevia, inspirada por Deus, ela tinha lutas para praticar aquilo que ela mesma escrevia. Imagina, é só você ver profetas da Bíblia sofrendo para seguir as orientações reveladas pelo próprio Deus. Então, Então, Ellen White escrevia a verdade sobre a educação e, obviamente, ela buscava viver no máximo das suas capacidades dentro da própria luz que ela recebia. É o mesmo conflito que nós vivemos hoje, mas ela no potencial muito maior. Ela era profetisa, separada por Deus para
para esse momento. E você foi amadurecendo. Você não leu só o livro Educação, você leu outros. Sim. Lar Sem Sombras, eu li. Mensagem aos Jovens, um livro assim que eu me apaixonei, Primeiros Escritos dela, sabe? Namoro no Escuro, que aí acho que não é dela, né? Mas um livro muito bom também para ler. E eu Um- fui assim, fui me orientando, fui sendo guiada, né? Porque quando eu falei para Deus, né, que eu não queria ser mãe, o Espírito Santo ele entrou em ação muito que rápido, né? E ele impressionou a minha mente e eu entendi o seguinte, que não era para eu ser mãe sozinha, né? Quando eu li o Lar Sem Sombras, aí eu entendi a questão do planejamento familiar. Então não é do nada eu sou mãe. Nós cristãos, principalmente, gente, presta muita atenção nisso. Nós adventistas, estou falando aqui adventista, até porque a gente aprende muito a ter essa aproximação com os livros do Espírito de Profecia. Mas qualquer pessoa, tá? Qualquer denominação. Se a gente sentar e ler, se a gente buscar, a gente é dirigido de uma forma que a gente consegue ter qualidade de vida, não é perfeição, porque o pastor não é perfeito, ninguém é perfeito. Então, o Espírito Santo, através dos livros, ele foi me mostrando que eu poderia fazer um plano familiar, e que eu teria um lar, um esposo, um marido que me ajudasse, e que ficou muito bom para mim, muito como assim, muito confortável, é que eu poderia contar com os céus, qualquer momento, e eu contei. A Marli ela vai amadurecendo na sua caminhada, porque ela vem ao Adventismo aos 8 anos, e esse processo de imersão na Bíblia e nos livros do Espírito e Profecia vão amadurecendo a Marli para que ela se case com o Carlos, né? Tá certo? Não, não troquei seu marido, amém, glória. Amém. Já troquei marido aqui ao vivo, meu Deus, chamei o marido da pessoa de outro nome. Mas acontece, né, irmã? E ela vai amadurecendo e a Marli casa. Em 93 você casa, né, Marli? Sim, em dezembro de 1993 nos casamos. E em 98 eu tive a primeira filha e em 95, olha eu errando. Em 95 eu tive a minha primeira filha e em 98 a segunda filha. Ok, então ela amadurece e entende que Deus vai ajudá-la no processo tanto da formação da sua família como na condução dos filhos que providencialmente o casal teria. Vamos dar uma paradinha aqui. Você que está aqui adorando comigo, você assistiu o pastor Gilson falar de família. E ele falou da hierarquia, né? O sacerdócio do homem que conduz a mulher, que ajuda a conduzir as crianças. E nesse grau de importância, o homem é o condutor, a mulher é a sua auxiliar, e os filhos são dependentes deste casal. Então, num casal cristão, quem vem primeiro? Eu. Quem vem primeiro? Deus. E depois, quem é a pessoa mais importante da minha família? A minha esposa. Mas e a filha? Vem depois. E alguém pode ficar pensando assim: meu Deus, mas isso não é severo com os filhos? Não, porque se o casal não estiver bem, meu amado, os filhos vão sofrer a penalidade. Os filhos vão sofrer a penalidade. Então, cuide bem da sua esposa, cuide bem do seu esposo. Vocês dois vivendo bem vão cuidar muito bem dos seus filhos. Filhos inteligentes entendem que os pais precisam se dar bem. Entende isso? E essa construção ela é bíblica, o sacerdócio. Agora, Marli, não é a ideia de que o homem manda na mulher, na filosofia desse machismo Sim. desregulado, e nem muito menos você está aí empoderando a mente, né? Essa palavra empoderando entrou agora em nosso menu de palavras novas, né? Empoderando. Não é a mulher recebendo um tipo de poder que ela desqualifica o homem e assume as funções que são legitimamente separadas por Deus para que o homem faça.
Isso aqui é inegociável. Função dentro do lar é inegociável. A diferença, sabe qual é, irmãos? É que o homem não manda em casa, o homem lidera a casa. É diferente. Quando o homem manda na casa, ele não considera a opinião da esposa e muito menos dos filhos. Ele toma decisões autocratas porque ele quem está ali para mandar, ele é o macho alfa da casa. Não é assim. Não é assim. O homem lidera a casa. E o homem lidera a casa aonde? Na construção de um lar cristão. O homem é quem constrói o altar. Se você pegar Abraão e Sara, Axa, sabe quantas vezes Axa, a esposa de Abraão, montou um altar? Nenhuma vez. Mas sabe quantas vezes ela adorou naquele altar? Todas as vezes. Sabe quem construiu o altar? Quando não tinham filhos, Abraão. Depois que tiveram filhos, Abraão e os filhos. Essa é a construção familiar. O homem lidera, é o cabeça na constituição religiosa, como construtor de altares para a família adorar. Esse é o papel do homem. A mulher vem nesse contexto aqui, sendo suporte do marido na educação dos filhos, para que todos nessa casa sirvam a Deus. E na hora de comprar um carro, na hora de comprar uma casa, na hora de viajar, quanto vai gastar na compra do mês? Tudo isso é combinado. Pegou a ideia, não? Isso aqui é lindo, irmão. Mas no mundo ácido, destruidor de lares, é quase que impraticável hoje em dia, né? Mas esse é o comando bíblico. Entendendo esse processo, você faz uma coisa pelas suas filhas, Marli, extraordinária, porque nessa saída sua do ninho de casa, você se casa, você e o Carlos começam a progredir financeiramente, viver uma vida confortável e você, pelas filhas, decide parar de trabalhar. Sim. E você ganhava bem, né, irmã? Eita. E foi difícil deixar o trabalho para cuidar das meninas? Então, eu sou paulistana, né, ali da Zona Sul. Eu trabalhava ali, eu era vizinha, a empresa que eu trabalhava era vizinha da associação, que na época ela era Paulista Sul, hoje é paulistana, né, ali no Brooklyn. Eu era tesoureira de uma empresa, ganhava muito bem, né? Mas quando eu engravidei, a gente ficava, né? E eu não queria, até ali naquele momento, eu não ia parar de trabalhar, né? E aí a gente ficava, eu e meu marido, com quem vai ficar o bebê, né? Se eu trabalhando. E aí vamos tocando a gravidez, vamos tocando. E aí, quando a minha filha nasceu, que eu vi a minha filha. Gente, eu estava diante do bem mais precioso da minha vida. Tudo caiu por terra, questão de dinheiro. Não que eu deixei de dar valor, mas eu estava diante do bem mais precioso. E ali eu tomei uma decisão. Eu vou educar, eu vou criar. E aí conversei com meu marido, ele super me apoiou. Eu já comuniquei à empresa que eu não iria voltar, mas aí eles também, eles não acreditaram, né? E aí, quando estava na semana antes de eu voltar, aí eu fui lá para falar realmente que eu não ia voltar, e o diretor, né, falou, Marli, traga o seu bebê para cá, você tem uma sala só sua, você educa aí. Não, quero educar dentro do lar dela, eu não vou. Aí ele, a gente não vai te mandar embora, eu tinha 6 anos de empresa. E eu, muito rápido, eu falei, eu peço as contas. Como assim? Eu peço as contas, eu estou decidida. Eu quero educar, eu quero ser mãe, né? E aí eu pedi, e assim, eu não tive um sofrimento, porque eu entrei na maternidade, eu quis ser mãe, né? Meu marido teve que suar mais, né? Teve que manter, a gente foi uma bênção também. Eu lá atrás, lembram que eu conversei com Deus e ele me falou, faça o planejamento. Nós casamos, pastor, para a honra e glória de Deus, tá? Nós casamos com a nossa casa própria, porque a gente planejou isso, né? Eu trabalhava, meu marido trabalhava. Então a gente tinha uma condição que, então as mães que não têm essa condição é difícil mesmo, né?
o trabalho ou come, né? Então vai ter que andar, caminhar 2 milhas. Eu, graças a Deus, porque eu ouvi, eu tive essa oportunidade. E aí foi uma bênção para mim. Era cada dia, era um espetáculo estar educando. Olha só que coisa tremenda é você seguir um organograma bíblico, né? Irmãos, o papel da mãe é educar seus filhos. Pastor, mas isso não é machismo, não. Isso é preservação celestial, irmão. É foco, é propósito. Para que você quer educar seu filho? Para ele ser um grande profissional? Joia. Então trabalhe enquanto ele for pequeno. Não, seja ausente enquanto ele for pequeno. Agora, você quer educar para o reino de Deus? Fique perto dele na construção, na fase em que tudo é colocado aqui dentro e que vai servir como cerca para a mente dele. Não garante a salvação dele, porque é individual, mas garante que você fez bem o seu trabalho. Pastor, mas eu não tenho as condições da Marli. Olha só, a Marli trabalhava, ganhava bem, empresa, etc. Você sabe que hoje, Marli, eu percebo que muitas pessoas não têm uma boa condição de educar os filhos porque não escolhem uma vida simples. Hum, Infelizmente, nós estamos correndo atrás do vil metal, sonhamos com coisas que elas não são absolutamente necessárias, mas nós matamos e morremos por essas coisas, porque fomos convencidos por um capitalismo louco, ah, e por essas coisas que não têm o menor sentido, nós abrimos mão da educação dos filhos. Não estou aqui dizendo que em situações específicas as mães ah, tenho que sair, porque você tem um pai que é provedor, você tem um marido que é lutador, tem mulher que é casada aí com os caras que morga, mano. Os caras são ruins de serviço, é pior que é. né? Os caras ficam olhando o mundo caindo e nada. Aí a mulher, ela vai ter que se agarrar e vai ter que queimar etapas. Eu entendo que nada é exatamente padronizado. Hum, Eu estou falando para aqueles que têm condição, abrem mão dessa condição por vaidades e sonhos que não são mesmo necessários. Ah, e eu tô nessa onde? Agora avalie a sua vida, irmão. Avalie. Eu estava pregando aqui, Marli, e hum, um casal de empresários de Palmas, membros da sala 57, entraram em contato comigo e disse, pastor, tomamos uma decisão. Falei, fala, filho. Nós deixamos uma das 3 atividades que nós temos. Empresários, 3 atividades que mantinham a vida daquela família. E ele disse assim, ó, da atividade que nós estamos abrindo mão, nós estamos deixando uma renda mensal de R$ 30.000. Irmãos, R$ 30.000 mês. Soma aí, dá 300, quase R$ 500.000 ano. Eles estavam abrindo mão. Para quê? Porque os filhos estavam se perdendo com a ausência dos pais. hum, Eles decidiram abrir mão de uma faixa financeira, sabendo que aquilo, muito embora formasse um montante importante, não ia sacrificar a família, evidentemente. Ou seja, era supérfluo. hum, Mas eles queriam tanto aquilo que estavam deixando os filhos para trás. hum. Parabéns pela decisão. Aí você tem as filhas, a gente vai entrar num tema agora, irmãos, que você já chupou chupeta, irmão? Já? Chupetinha, aquele Coisa bico, de vó, Verônica. pastor. Isso é coisa de Hã? vó. É vó, né? Mas Vó hoje em dia fala, ainda dá tem isso. chupeta pro menino. Dá chupeta pro menino que o bichinho para de chorar. Já chupou essa chupetinha bico? Pois é. O que que o bico tem a ver com esse negócio aqui? Como é que é o nome das meninas? Gabriele Gabriela e Camila. e Camila. 2 meninas que neste contexto usaram a chupetinha. E você teve que tirar a chupetinha das duas. Hum. Como é que foi esse negócio de tirar a chupetinha das duas, Marli? Então, como eu sempre fui muito assim, leitora, né, buscava muita orientação, eu tinha entendido que a criança que fica muito tempo chupando chupeta,
criança fica criança boba, engole muita saliva, entorta os dentes, né? Então, a minha primeira filha, ela não ligava muito para chupeta. Ela ligava, ela queria chupeta quando dava o horário de dormir. Durante o dia, não. Mas esse tempo ali, um aninho. Quando ela fez um aninho, que a gente fez uma celebração com ela, ficou muito marcado aquilo. E aí a criança, a gente trabalha muito com o lúdico, né? E aí depois desse um aninho, eu pensando, né? O máximo que eu acho que eu vou deixar é nos 2 aninhos, ela chupar chupeta. Então, como é que eu vou? E aí eu falava isso com Deus, assim, ô, como é que eu faço isso, né? E o Espírito Santo ali. E aí eu falei, filhinha, lembra da festinha de um aninho? Sim, mamãe. Então, quando a gente for fazer a próxima, aí vamos jogar, porque chamava PP. Vamos jogar PP fora? Criança tudo é festa. E de vez em quando eu lembrava. Quando ela fez 2 aninhos, passado algumas semanas, sempre fazíamos o culto, né? Eu não trabalhava, então eu tinha tempo. O quarto delas era assim uma extensão da escolinha delas, do hall, do jardim, tudo que tinha lá, o anjo, o Jesus, aquele flanelógrafo, tinha no quartinho delas. Então a gente fazia o culto ali com calma. E aí, num dia de manhã no culto, eu falei: vamos jogar Pepe fora hoje? Bora, bora, bora. Aí ela já foi saindo, eu falei: opa, volta, vamos falar com o Papai do Céu, porque não vai ser fácil, filha. Você Presta não vai atenção, participar. presta atenção na didática, na construção da ideia. Você está preparando a criança para a tomada de decisão. Isso é perfeito, irmãos. É uma construção. Vamos continuar. E aí você vai entender por que que a gente está tratando sobre isso. É. Aí eu falei: não vai ser fácil, não vai mais chupar Pepe. Então vamos pedir ajuda pro Papai do Céu? Vamos, e eu quero orar. E assim, eu também arrepio. Eu lembro da tonalidade de voz dela, uma criança de 2 aninhos. Ela, até hoje, ela sempre começa uma oração agradecendo pela família. E lá ela diz: Papai do céu, obrigado, família. Agora eu vou jogar PP fora. O senhor ajuda. O senhor não deixa a mamãe me bater. Que coisa, não? Que É coisa. oração. E a gente morava bem quase de frente, tinha um terreno vazio com matos, né? E fomos, e vai, filha, despeça da Pepe. E ela chupava Pepe, chupava Pepe. Atravessamos a rua, aí veio também uma priminha, duas, jogaram as duas chupetinhas ali no local. Vem pra casa, a Gabi nem ligou, porque ela não ligava mesmo, só quando ia dormir. Quando anoiteceu, mamãe Pepe. Aí o Pepe. Aí eu sempre estudava, fazíamos o culto de manhã, bem demorado, com calma, né? E à noite eu relembrava como foi para ela dormir com aquilo na mente, né? Sobre o tema da lição. E aí, naquele momento, ela, mamãe Pepe, mamãe Pepe. Eu falei: o que aconteceu hoje de manhã na hora do culto? O que aconteceu? Jogamos fora, mas o matinho é perto e nós vamos lá buscar. Imediatamente eu contei com o céu. Falei: meu Deus, me ajuda. Não deixa que a minha autoridade, né, caia assim. Não é autoritarismo, viu? Autoridade de mãe. Eu sou palestrante, pastor, eu sempre falo para as mães: o tom da sua voz não faz você ser mais mãe. Toma posse da sua autoridade de mãe. Então você não precisa gritar e nem deixar de falar. Você é mãe, ponto. E naquele momento, eu falei: Senhor, me ajuda. E aí o Espírito Santo me deu uma ideia, né? Vamos lá, filha. Vamos lá ver a sua onde tá essas PP. E aí eu fui falando: ah, se ela estiver lá, vai passar bichinho, pode fazer xixi nela. Você vai querer? Eu quero, mãe, eu lavo. Quando a gente chegou lá, passou 2 gatinhos, aí o Espírito Santo me impressionando. Falou: lá, ó, acho que o gatinho até pegou. E realmente não tinha chupeta ali. Talvez vento, ou realmente algum bicho levou, não tinha. E aí eu falei: tá vendo? Acho que aqueles gatinhos ali que levou. E ela chorou, chorou, queridos. Meu marido trabalhava, só era ele quem trabalhava, né? Então ele precisava dormir, descansar para poder ir trabalhar. Então eu fiquei 2 meses com a minha filha, passando por esse luto, né, da saída da chupeta na vida dela. Eu nunca perdi a paciência. Eu chorava junto. Ela colocava o dedo. Eu guardei uma chupeta caso ela adoecesse. Mas a gente ficou 2 meses, pastor, 2 meses vendo o sol amanhecer, passando por essa fase de sair da chupeta.
E foi uma Se- bênção. Segura bem aí. Essa foi a Gabriele. Gabriele. E a Camila também usou a PP. E como é que foi para ela largar essa chupetinha? Então, a outra sempre falava, ó, mamãe vai falar para jogar fora, hein? Vai jogar fora. Tudo bem. Nós estávamos, aí ela assim, como que foi com a Camila? A chupetinha dela tava, o bico tava rasgando, né? E aí eu usei outra tática, falou, ô querida, quando acabar, quando soltar tudo o bico, vamos jogar Pepe fora? Bora, mamãe, vamos, mas foi. Estávamos numa festa de noivado de uns amigos, e vem aqueles dois toquinhos, né? A mais velha e a pequena, né? Com o bico na mão e a rodinha, né? Da chupeta na outra, né? E aí, ó, mamãe, quebrou tudo. Vamos orar? A pequenininha. Vamos orar? Não tinha nem 2 aninhos ainda. Vamos orar? E aí, meu marido não estava perto, ele estava para lá, para outro canto, e aí nós fomos para um cantinho às 3. E aí ela orou também, né? Não igual a primeira, mas ela orou. Quebrou, acabou. Eu vou jogar, papai do céu, me ajuda. E aí, olha, gente, é tão lindo. Eu entendo que a maternidade, pelo menos comigo, claro que eu acredito com todas as mães, né? E pais também. Deus nos permite ser pais para entender a nossa relação com Ele e entender a questão, a visão sobre a humanidade, né? Eu tenho duas e são completamente diferentes. A Camila, queridos, ela chupava chupeta o dia inteiro, o dia inteiro. E aí eu pensava, nossa, a Gabi que não chupava o dia inteiro, eu fiquei 2 meses sem dormir, a Camila fica 2 anos, né? A Camila, quando a gente voltou, na primeira noite ela resmungou só, nunca mais. Eu falei, que diferente, né? E eu ficava impressionada com as diferenças, né, do ser humano. Foi muito bom. E essa foi a experiência de tirar a chupeta. Uma filha, 2 meses. Um luto profundo que a mãe teve que ir dormir com a filha. A outra, que inclusive usava mais a chupeta, liberou em 2 dias. Os seres humanos são diferentes e nós devemos respeitar essas diferenças. E trazendo esse recorte para dentro da igreja, muitas vezes a gente quer padronizar o comportamento da igreja e a gente acha que as pessoas devem reagir às coisas só porque elas são certas da mesma maneira. Não, queridos. Cada um de nós temos uma maneira de reagir, às vezes similar, igual ou absolutamente diferente um do outro, naquilo que o Espírito Santo faz na construção da formação do caráter. O que que eu estou querendo dizer? Que tem áreas na vida que para você que serão muito difíceis para o Espírito Santo trabalhar e moldar você à semelhança de Cristo, outras áreas serão mais fáceis e você vai avançar muito mais naquelas áreas. O nosso irmão ao lado também tem áreas complexas para serem trabalhadas, assim como também tem áreas de maior liberação. O problema é que a gente às vezes exige dos outros maturação rápida. Mas a pessoa não está vendo que isso aí tem que ser feito? Olha só, uma pessoa. E a gente acha que o processo deve ser rápido, ligeiro, numa área que para mim parece óbvia, mas para você parece óbvio. Porque olha aqui, ó, cada ser humano que está aqui adorando é uma construção. Desde a forma como foi gerado, a maneira como essa gestação foi desenvolvida, o tipo de nascimento, o lugar onde morou, as experiências que tudo isso vai construindo o nosso ambiente mental, que na hora que o Espírito Santo chega agora para transformar essa pedra rústica numa pessoa semelhante a Cristo, ele vai esbarrar em lugares mais duros e lugares menos flexíveis, mais flexíveis. Ou seja, amigo, vai ter lugar que Deus vai trabalhar você que tu vai ter que chorar, porque vai doer demais. E pode ser que demore. E tem lugar que vai ser rapidinho, você vai se assemelhar a Cristo. Essa é uma primeira lição das chupetas. A segunda, não se sinta melhor.
porque você tem uma área já trabalhada na sua vida, enquanto o seu irmão não tem. Exemplo, você é uma mulher que já se veste muito bem, entendeu a doutrina da conduta cristã. Falamos sobre isso essa semana. Mas tem uma irmã na igreja que ainda não amadureceu. Ela usa algumas roupas, o tipo de maquiagem, a gente percebe que existe vaidade ali, que ela não entendeu ainda que o corpo dela é o templo do Espírito Santo e que ela não deve expor o corpo daquela maneira. Ela não entendeu e aí aparece na escolha das roupas que ela usa. Mas você é uma mulher, um homem que já amadureceu. Aí você olha assim, como é que pode, né? Essa irmã usar essas roupas? Eu já uso a minha roupa adequada. Agora vamos mudar um pouquinho? Essa irmã que usa as roupas inadequadas, ela é muito humilde, mas muito humilde. E você que usa as roupas adequadas é muito arrogante, muito orgulhosa. Quem é melhor? Quem é melhor entre vocês duas? A irmã que não está amadurecida ainda na parte da conduta cristã e é humilde? Você que amadureceu na conta cristã, mas é orgulhosa, quem é melhor? Não tem melhor ou pior aqui, irmãos. Tem histórias de vidas diferenciadas e lugares diferentes para serem trabalhados, um tempo diferente. Não estou querendo dizer com isso que existe lugar para negligência ou para negociar com Deus. Isso aí, sabe aquele negócio que o pastor falou? Tem gente que acha que está salvo e está perdida, tem gente que está perdida e está salvo. Nesse lugar aqui tem uma linha que só Deus vê. Preste atenção no que eu vou dizer aqui para você, irmão. Ó. Não julgueis para que você não seja julgado. Você viu, o pastor foi muito sábio, né? Sempre é. Tem uma linha nesse lugar aqui muito importante, que é uma linha que move, que nos movimenta em nossos motivos internos. Então, só Deus vê se aquela irmã que está se vestindo mal, se ela é negligente ou se ela está lutando. Só Deus vê que a irmã que ainda não é humilde e é arrogante, se ela é negligente ou se ela está lutando com aquilo. E eu não devo julgar. A paciência que a irmã teve com a filhinha que chorou 2 meses por causa da chupeta é a paciência que eu devo ter com meu irmão que precisa amadurecer. Guardadas as devidas deliberações que precisamos fazer administrativamente, em que esse amadurecimento pode causar algum escândalo para a igreja, guardada esta peça que eu acabei de falar, paciência com os outros, porque você espera paciência com você mesmo. Aí você fala assim, eu não tenho testemunho, né, pastor? Olha só como é, duas crianças, o desmame do bico, rola um assunto tão importante. Toda história tem história para ser contada. Agora preste atenção aqui, amados. A Marli, ela abandona a vida profissional para cuidar das filhas. Nós não vamos entrar nos detalhes, mas uma delas, eles estavam muito bem financeiramente, houve um problema financeiro com a família, eles perderam, irmãos, eles perderam todo o rendimento deles. Eles tinham que comprar a comida do dia. Sabe uma família que estava bem, que podia escolher o lugar onde as filhas iam estudar, no Brasil ou fora? De repente não tinham nada, compravam a comida do dia. E a perspectiva das filhas de estudar foi por água junto. E uma das meninas entrou em depressão, pensou em tirar a vida, já não via muito sentido por esse problema aí, e vendo a família passar por dificuldades. Até que a Marli decide ir para a Argentina, vai para a Argentina, forma as duas filhas, ambas estão casadas, médicas, muito bem formadas. Mas eu queria pular essa parte e dizer, olha só, o benefício que Deus provoca quando você faz as escolhas corretas.
Você decidiu fazer psicologia aos 40 anos de idade. Uhum, Ou seja, uma fase da sua vida produtiva você entregou para criar os filhos. uhum. Hoje elas são profissionais, cuidam das próprias vidas, com toda a luta que você teve para fazer isso. E aos 40 anos você decide ser psicóloga. Ali, ó, Marli, como é que é o sobrenome? Portugal. Marli Portugal, psicóloga. Por que que você decidiu ser psicóloga? Então, eu não sonhei em ser psicóloga, né? Esse foi um sonho de Deus para mim. Eu vejo assim, quando eu lembro de tudo, assim, tudo ele foi dirigindo para me preparar para ser psicólogo, para estar com o ser humano, né? Ao educar as minhas filhas, eu fui me apaixonando pelo cérebro, pelas conexões, como elas aprendiam as coisas, né? Eu fui me apaixonando e fui lendo e aprendendo e me interessando por essa área, mas eu não tinha assim decidido claro assim em ser psicólogo. Em 2007 eu tive o chamado. Durante o ano inteirinho de 2007, eu sempre, depois de casada, eu trabalhava na igreja como eu assumi o Ministério da Família, né? Eu e meu marido. Então eu sempre estava aconselhando, eu comprava livro e dava para casais, né? Sem ser psicóloga. E aí em 2007, muita gente, psicóloga, você é a nossa psicóloga, vai ser psicóloga, né? E em 2008, eu tinha 40 anos, eu entrei para fazer, eu iniciei o curso de psicologia no UNASP, Campus 1. As meninas estavam lá estudando, fazendo o ensino básico, né? No mesmo período, de manhã, eu fazia psicologia e elas ali no ensino básico. E quando eu vi o meu nome ali, né? Marli dos Santos Martins, Portugal, no curso, matriculada no curso de psicologia, eu tirei uma foto, imprimi, e eu andava no campus ali, sabe? Do NASP, eu mostrava assim para o céu, né? E meu nome, né? O Senhor me colocou aqui. E foi um baita de um desafio, mas eu já entrei psicóloga em sala de aula, né? Era eu e mais duas pessoas acima de 30 anos, um 30, eu 40 e o outro 50 e pouco uma turma de 40 alunos, todo mundo assim. Tinha uma menina lá com 16 anos, olha isso. Então, 19, 20, e eu ali com 40 anos, foi um baita de um desafio, mas como Deus que teve esse propósito para mim, eu passei por ele, me formei em 2013, porque aí, no metade do curso, eu vim para Engenheiro Coelho, né? Por conta do trabalho do meu marido, aqui não tinha psicologia na época, hoje tem. Então, eu terminei na Unip, aqui numa cidade próxima, e, e comecei a carreira como psicóloga. Voltei ao trabalho formada. Sabe o que eu acredito, Marli? Que quando a É. gente faz a vontade de Deus, você fez a vontade de Deus para educar seus filhos, suas filhas. Mas a gente tem que fazer a vontade de Deus em tudo, Sim, tudo. E eu acredito, Marli, piamente, de quando a gente decide fazer a vontade de Deus em tudo, Ele cuida da gente de uma maneira ou de outra. Só um é. minutinho. Ele cuida da nossa vida de uma maneira ou de outra. Hoje as mulheres estão pensando aqui, talvez pensem comigo, mas como é que ela vai deixar uma parte produtiva da vida? E a vida acadêmica? Como é que vai ser isso? A vida acadêmica poderia nem ter vindo, mas Deus traçaria um outro caminho para poder dar para vocês o que realmente precisam para serem fiéis aqui. A questão é a formulação e a construção de uma família para o céu. As meninas estão bem formadas, sim, mas elas são essencialmente meninas que temem a Deus, estão É. firmes na fé, desenvolvem seu cristianismo junto com a família, provavelmente educarão os filhos na mesma forma como foram educadas. Irmãos, é esse o ganho que a gente precisa. Esse aqui é o ganho. Investimento familiar é preparar nossa família para a eternidade. O que Deus vai fazer conosco enquanto moradores desse planetinha rabugento, chato, indigesto, aí é o quanto você coloca sob controle. Quer ver? Falando de controle, quando você levou as meninas, especialmente a sua para a É. Argentina,
É, para a Argentina. Você, obviamente, era igual a mim. Nós criamos nossos filhos embaixo das asas, Sim, extremamente protegidos. Nada de errado nisso. sim, Mas seu marido disse uma coisa para você que em determinado momento tinha que acontecer, e quando você vive essa experiência, você vê realmente quanto é difícil o mundo das ideias e a prática. sim, Você teve que, assim como as suas filhas tiveram que desmamar da chupetinha, é, você teve que desmamar das suas filhas. Como é que sim. foi? Como é que foi isso? Foi um parto, viu, pastor? Porque foi muito difícil, né? A gente gosta, às vezes sem perceber, a gente gosta de estar no controle, né? E quem tem que estar no controle é Deus. Então, eu fui mãe 100% presente na vida das minhas filhas. Elas nunca ficaram fora, nunca dormiram fora, foram assim para passeio de escola, mas nunca ficaram fora. Então, quando eu levei para a Argentina, um dinheiro contadinho, sabe? Eu fui, eu procurei a direção e falei dos meus planos, que eu ia ficar ali com a minha filha durante 2 semanas, que eu não ia deixá-la e voltar. Eu queria fazer como eu fiz quando elas foram para a escola, para o pré, para o primeiro ano, que eu levava e buscava, e quando eu levava e deixava na escola, eu ficava em casa em oração. Não que eu ficasse parada ali orando, orando, mas eu fazia as coisas orando, intercedendo, porque ela estaria no meio de pessoas diferentes, fora do ambiente familiar. E ali eu queria fazer isso. E quando eu tava, quando eu deixei, chegamos lá e tudo, aí a Gabriele começou a chorar depois de 2 dias, né? Mãe, vambora, mãe, vambora, mãe, vambora, eu não vou ficar aqui para minha filha. Não vou ficar, mãe, eu não conheço ninguém, não vou ficar. E aí, isso foi uma noite, né? No outro dia ela foi, que eu tava ali no internato junto com ela, né? E aí, gente, eu senti uma culpa gigante, porque eu pensei, eu estraguei minha filha, eu estraguei. Minha filha nunca vai conseguir ser alguém longe de mim, não vai conseguir. Eu não sou Deus. Então eu estraguei. Nesse momento, porque não tinha WhatsApp na época, e a gente não tinha dinheiro para ficar ligando, né? Então a outra, a Camila aqui, ela fez uma conta do Face para o Carlos falar comigo ali no Mentor. E meu marido, ele trabalhava, ele falava, eu vou sair para caçar, né? E aí ele entrou, Deus colocou ele ali e ele me amparou e ele me fez lembrar a mãe que eu fui, né? Falou, amor, você fez tudo que você pôde, calma, né? Agora é ela com Deus, deixa Deus seguir. E me acolheu, né? Eu pude chorar e aí a Gabi voltou, outra pessoa, né? Porque ela tinha vivido uma experiência, Deus mostrou para ela que ele estava com ela, né? E poderia ajudar. E aí quando eu vim embora aí eu vim, assim, eu lembrando, todas as crianças que eu via, eu lembrava da Gabi, né? E aí passou um filme na minha cabeça, sabe? De quando eu soube que estava grávida, quando eu escolhi um nome. Eu fiz uma música para ela, gente, quando eu estava grávida. Toda vez que eu ia tomar banho, eu ficava cantando uma música que eu fiz para ela. Então era uma conexão muito forte. E eu chorei, chorei, chorei. E aí eu falei para Deus assim, Senhor, eu não estou deixando a minha filha em qualquer lugar de uma maneira irresponsável. Eu estou deixando minha filha, que, claro que são homens que estão dirigindo, ela foi para a UAP, né? A Universidade Adventista da Argentina. Ali é uma instituição dirigida por ti, mas é tão difícil, paizinho, abrir a mão do controle. Aí eu falei mesmo essa palavra. Porque, Senhor, eu nunca vou deixar de ser mãe. Mas eu não vou mais. Gabi, vem aqui me dar um cheiro. Gabi, vamos fazer o culto? Filha, essa roupa não tá legal. Filha, vamos para a igreja? Não vou mais, eu não vou mais. Eu, Senhor, tem misericórdia, né? E aí Deus falou para mim exatamente o que o meu marido falou. O Espírito Santo foi bem claro quando ele disse assim: agora não é mais a sombra da Marli e Deus. Agora é Gabriela e Deus. Deixa comigo. E aí eu deixei. Vivi o luto, claro, mas eu deixei. Foi uma bênção. Minha filha, ela dirigia grupos de estudo, ela sempre foi muito missionária. Eu não posso falar muito aqui porque senão o tempo não dá, mas assim, ela fez
um projeto missionário que repercutiu aqui no Hospital do Belém. Assim, muitas coisas. Eu conversei com o Mesa, que é o diretor de medicina lá, e ele me contou como que ela era lá, líder. Então, valeu. Eu falei, Senhor, Senhor, misericórdia, né? Louvado seja. Importante a gente pensar aqui, enquanto adoradores, que a ideia de entregar tudo está concretizada na cabeça da gente. Mas na hora que você tem que entregar tudo na prática, esse exercício é doloroso. É doloroso. Porque você tem que realmente abrir mão. Eu lembro, a minha filha fez o ensino médio junto conosco e ela só foi para a faculdade, só saiu para fazer o seu curso de graduação. Eu coloquei todas as coisas dela no carro, fui de Brasília à Bahia, conversando com ela, orientando, já havíamos dito tudo que era necessário. Cheguei na faculdade, no IAN, FADBA, né? Vai mudar de nome de novo, porque agora vai ser uma universidade. E aí estacionei o carro, verificamos toda a área, fomos até onde ela ia dormir no quarto, levamos as malas e eu aqui, tamo junto, irmão. Sei o que estou fazendo e o que estou fazendo é melhor para ela. Tchau, filha. Cuidado aí e tudo o que precisar, pode falar com o papai. Estamos aí para ajudar. A mãe despediu, entrei no carro, ela ficou na minha frente. Dei a ré, fizemos a oração, dei a ré, firme. Hum. Quando, quando, quando ela não me via mais, eu passei 2 horas chorando nesse carro que eu não conseguia quase dirigir. 2 horas, irmãos. E a minha esposa do lado chorando. A gente não falava nada um com o outro. Nada, só limpando os olhos, só chorando. Aí eu parava, respirava um pouco, daqui a pouco vinha de novo. A lágrima quente descia no carro. E eu chorando, chorando. A minha filha, a minha filha, a minha filha. Deus disse assim: ela não é sua, É. ela é minha. Deixa eu cuidar dela. Chegou a hora dela crescer, tomar as próprias decisões, sofrer os próprios embates. Ela vai ter que se proteger. Claro que a gente não abandona isso, mas a gente tem que dar uma liberdade de movimento para ela aprender, senão como é que vai casar? Como é que vai se desenvolver como ser humano? Essa pseudo-liberdade sem a nossa presença era muito necessária. O que que a gente tem que aprender com isso aqui, irmãos? Não é só nisso não, sabe? Em tudo na vida da gente, a ideia de entregar está muito, muito, muito concentrada em nós. Mas na hora de entregar, hein? O marido traiu. E aí, como é que você vai reagir? Alguém falou mal, te deu um tapa na cara. Como é que você vai entregar tudo agora, hein? Hã? Perdeu tudo, eles perderam tudo, irmãos. Ficaram com o dinheiro de comprar a comida do dia. Como é que você vai entregar tudo numa situação como essa, hein? Como é que você vai entregar seu filho agora ao controle de Deus sem que você esteja. Irmãos, entregar tudo é um exercício provocado pelo Espírito Santo. E ó, vai chorar, vai doer, porque a gente se mete nessa de entregar tudo, Marli, para o Espírito Santo, e Sim, ele muitas vezes nos leva para desertos, sim. mas às vezes ele também nos leva para pastos verdejantes. Que bom. Tem hora que não tem água para beber, mas tem água, tem hora que a água é refrigerante. Então, nós temos que aprender que ele vai jogar a gente para um lado, jogar a gente para o outro, para poder moldar o nosso caráter. E você tem que estar disponível. Ou seja, ele mesmo provoca a vontade de entregar tudo e ele mesmo mantém o poder para você continuar entregando tudo. Tudo é obra do Espírito, tudo é obra de Cristo, tudo é obra do Pai na gente. Viu, Aline Pimenta? É assim mesmo. Quando você entra na sala, Dona Marli, Uhum. você vai descobrir que lá no passado você
era orientada pelo Espírito Santo. Você tratava meio que o Espírito Santo de forma etérea. É o Pai, o Filho, o Espírito Santo estava presente nas falas, mas muito volátil. Ele não era uma pessoa física. Hoje, depois de entrar na sala, você tem uma experiência física. O que que mudou na sua relação? Porque você assiste a sala desde 21. O que Uhum. mudou na sua relação como cristã, mãe, não, cristã, esposa, mãe e profissional? Esse Espírito Santo etéreo, volátil, meio que não existente, para essa pessoa quase que física hoje. O que que mudou? O que que a sala te ajudou como uma mulher na sua completude a ser mais firme com Deus? Sim. Abriu os meus olhos para a sala me apresentou para o Espírito Santo, né? Eu já convivia com ele, mas eu não tinha essa percepção, né? Ele falava muito comigo, mas eu não tinha tão nítida essa percepção, né? Falava muito com Deus, Jesus. Aí, quando eu ouvi aqui vocês, quando eu vi os testemunhos, quando tudo que acontece na sala, eu vi assim, né, a presença, eu passei a conhecer o Espírito Santo. E isso foi muito forte, né, porque mudou, agora é uma coisa mais concreta, mais evidente, né, nas minhas experiências, né, nos meus atendimentos. Eu tô atendendo, eu atendo pessoas, mas ligada, eu não solto da mão do Espírito Santo, né? Eu não falo isso para as pessoas, eu não falo de Deus, do Espírito Santo para os meus pacientes, a não ser que eles me tragam essa demanda. Assim, é muito interessante isso que eu vou falar, pastor e pessoal, que assim, eu não posso falar de Deus para o paciente, do Espírito Santo, mas eu posso falar deles para o Espírito Santo. E eu falo e eu intercedo. Todas as noites, quando termino os meus plantões, eu intercedo por eles. E depois da sala, isso ficou muito mais concreto, né? Eu falo com ele assim, ando no Você, carro, se alguém para assim do meu lado, carro assim, né? Essa mulher tá doida, né? Porque eu sento aqui mesmo, do meu lado, e eu vou falando, às vezes até reclamando, quando tem que falar de alguma coisa, e eu tá ali, ficou muito mais concreto. na logística dessa questão concreta do Espírito Santo, nós combinamos o dia todinho conversando com Jesus. Querido amado Jesus, meu dia será contigo hoje. Eu vou à casa de fulano de tal, vou atender tantas pessoas hoje. Eu vou viajar de São Paulo até Brasília, como a Thalita fez quarta-feira passada para trabalhar. Então, todo esse acerto a gente conversa com Jesus. Planeja o nosso dia com Cristo, irmãos. Nós estamos ligados à videira por meio do Espírito. Hum, E aí a Marli vai sair para executar as tarefas. E na hora que ela sai para executar as tarefas, as decisões a serem tomadas na execução dessas tarefas, o que eu vou dizer, o que eu não vou dizer, se eu vou para frente, para o lado, é com o Espírito Santo de Deus, essa é a dinâmica. E sabe qual é a diferença, Marli? hum. Aí você fala bem assim, já já eu vou encerrar, o moderador Júnior vai orar por você, tá? O seu moderador vai Eu vou orar. te fazer. É, seu moderador vai orar por você. Uma benção. Então, é, uma coisa importante, a Marli antes não sabia isso, concretamente que era o Espírito quem fazia isso. Ela achava que era Deus, Uhum, de forma bem abstrata, Deus. uhum, Mas ela não tinha consciência de uma relação trina, Pai, Filho e esta relação concreta com o Espírito Santo. Antes disso, Deus orientava a Marli, sempre. Só que agora Deus orienta muito mais. uhum. Parece que abriu, né? Ampliou. Porque as pessoas, Mari, têm a ideia de que, puxa, então antes Deus não orientava? Claro, Deus orientava, só que ele orientava limitado pelo nosso controle. Agora, a Marli e eu, e quem compreendeu isso, tenta não controlar, Sim, tenta entregar o controle, aí é diferente demais quando ele trabalha com o controle todo.
Ou seja, antes ele fazia muito pouco, porque eu controlava. Hoje ele pode fazer muito mais porque ele está no controle. Muda tudo, irmãos. Muda tudo. A gente fica pensando, o que fizemos no passado não foi útil? Foi, mas em que intensidade isso foi útil? Hoje a gente entendeu que pode ser muito mais potente o processo. E Marli, aqui vai uma coisa que eu vou dizer. Você que está adorando comigo, preste muita atenção. Nós não buscamos o Espírito Santo para sermos saudáveis nesse mundo, não buscamos o Espírito Santo para termos uma igreja saudável nesse mundo, não buscamos o Espírito Santo para batizar pessoas. Nós buscamos o Espírito Santo para ir embora desse mundo. Amém. Tem que ter um tipo de busca e de entrega que capacite o Espírito Santo a preparar uma geração para levar essa geração daqui embora para o milênio, igual o pastor pregou aqui. Tá entendendo o que que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando uma geração que não se interessa em controlar nada, ao ponto do Espírito Santo preparar esta geração para levar a gente embora daqui. Não é se a gente vai ter capacidade de educar nossos filhos para a eternidade. Não é só isso. Não é se a nossa igreja vai construir o templo. Não é só isso. Não é se tem um coral em nossa igreja. Não é só isso. Não é se tem anciãos na minha. Não é só isso, irmãos. Deus precisa de pessoas que entreguem totalmente o controle ao ponto dele preparar uma geração para arrancar essa geração daqui. A gente está falando da busca pelo Espírito Santo. Não é para esse mundo aqui. É para ir embora daqui, irmão. E deixa eu te falar, enquanto a gente estiver controlando, ele vai poder fazer pouco. Formar nossos filhos, me formar em psicologia, ser pastor da igreja adventista, ser um enfermeiro como o Júnior é. Enquanto eu tiver o controle, é só isso que ele pode fazer. Mas na hora que a gente perder o controle, ele leva a gente para o céu. É disso que eu estou falando aqui, irmãos. É sobre isso que nós estamos falando. É que a pessoa do Espírito Santo seja concreta ao ponto de assumir completamente o controle através do meu pedido, para ele nos arrancar dessa terra, irmãos. É ou não é? Sim. Marli, vem cá, Juninho. E esses minutos aqui, Júnior, Júnior, vem cá, meu filho. Você já conversou com o Júnior pessoalmente alguma vez, não? Eu? É. Sim. Olha aí. Bem, Júnior. Bom dia, Marli, bom dia, Pastor Wagner, bom dia a todos da Sala 57. Então, a Marli conheceu a sala através da sua cunhada, né? Isso, da Jaqueline, irmã da Jane. Foi daí que ela conheceu, e aí, com o tempo, ela pediu para eu moderá-la, porque, por causa da correria, às vezes não dava tempo dela passar o link. Eu falei, ô, com o maior prazer. Conheço a Marli há algum tempo, né? Uma benção. Vou tentar ser breve aqui e dizer um pouquinho, porque acho muito importante, um ponto muito importante que eu gostaria de colocar é a maneira como eu conheci a Marli. Acho que ela nem vai lembrar disso. Mas eu não era adventista, eu estava namorando com a Jane, e a Jane estava me levando para a igreja, eu já estava tendo estudo bíblico, e eu tinha um estudo bíblico com o pastor Éder. Olha só como que é as coisas. O pastor Éder era do Valo Velho. E o pastor Éder, ele levou um estudo muito especial. Ele levou um estudo criado, ele mesmo desenvolveu o estudo falava de Jesus Cristo. E a maneira como ele falava de Jesus era impressionante. Era algo que eu nunca tinha visto na Bíblia, na época quando eu era católico. E aí teve um dia que a Jane comentou comigo, falou, a Marli vai pregar na Igreja das Palmeiras, amiga da Jaque, vamos lá assistir. Vamos sim. Aí nós fomos, né? E eu fiquei, pastor, resumindo, para não ficar muito longo, eu fiquei impressionado. Eu falei, essa mulher é de Deus. Essa mulher, com certeza, ela tem um pouco de influência no meu batismo também, porque além de eu ficar impressionado com a religião adventista, porque falava muito bem de Jesus, da volta de Jesus e do sábado, né? A Marli encantou demais, porque no dia ela pregou, ela falou de Jesus. Eu nunca tinha ouvido alguém falar tão bem de Jesus na minha vida, como eu tinha ouvido
a Marli falar depois do estudo bíblico que eu tinha tido. E também ela cantou ainda, pastor. Ela cantou no final. Me Me impressionou atrevo. demais. E aí eu conheci o Carlos também, o marido dela, uma bênção, um homem de Deus, é carpinteiro, é uma bênção porque é a profissão de Jesus Cristo. Eu achei incrível isso também. E conheci as filhas dela, a Gabi, a Camila, são, pastor, precisa de ver, 15 meninas, meninas de Deus mesmo. Sabe aquelas pessoas que dão valor ao ser humano? Que tinha que ser médicas mesmo? É, até hoje é incrível. Quando elas conversam com a Jane, eu fico impressionado. Elas chamam a Jane de tia até hoje. A Jane não é tia dela, de sangue, vamos dizer assim. Mas elas é tia Jane para lá, tia Jane para cá. Já são mulheres e chamam a Jane de tia. Eu fico impressionado. Hein, Chama Johnny? a Jaque de tia. Sabe É só esse, uma benção. sabe essa ideia do valor do ser humano? É porque quando elas eram pequenas, no Sim. trabalho de formação do caráter delas, a Marli levava as crianças para lugares onde tinham idosos e tal, e eles Sim. levavam cremes de pele. E as meninas pegavam os cremes de pele e ficavam passando na mão dos idosos, hidratando a mão dos idosos. Daí se dispara o desejo, claro, tem mais coisa para formar, mas o Sim. estímulo de cuidar de pessoas. Então, esse desejo da medicina, de cuidar de pessoas, talvez tenha vindo exatamente desses impulsos provocados ainda Sim. quando ter idade. É Com importante essa certeza. formação, né? Isso. Glória a Deus por isso. Eu só quis falar isso mesmo, mas para exaltar mesmo o Espírito Santo na vida da irmã Marli, na vida de todos nós. Uma benção. Como é que a Marli chegou aqui? Eu não conhecia a Marli, mas conhecia o Júnior. E o Sim, Júnior é um isso. moderador top que captou o testemunho para a gente, nos colocou em contato e hoje a Marli aqui nos ajudou muito contando a sua história. Júnior, obrigado pela excelente moderação, que Deus te abençoe sempre. Mas é um prazer enorme. Glória a Deus por isso. Todos nós Quero moderadores. agradecer, né? O Júnior, uma bênção mesmo, né? Ele e a Jane, né? A Jane, a Jaque falou da sala e a Jane e o Júnior que me apresentou e começou a mandar os links, né? E muito obrigada, viu? Deus abençoe assim ricamente a sua vida, querido. Eu que agradeço imensamente, primeiramente a Deus e Amém. agradeço a Deus pela vida de vocês. Amém. Marli, ó a Jane aí. Ah, aí, Oi, pastor garotinha, Marli. tudo bem? Como vai? Bonitos como sempre, né? Casal Oh, bonito. Verdade. pastor Marli canta muito, viu? É. Família musical, viu, Uma irmãos? Aí, bênção. família da Marli é família musical, as filhas top. É, é Né? uma benção, é uma benção. Que Obrigada, maravilha. amém. Hein, Marli, pra gente finalizar, e o Júnior vai orar conosco ali junto com a Jane. A sala 57 representa para você? O céu representa estar em contato com o céu. Isso é tudo para mim. Legal, que legal. Fico feliz em saber que a sala tem contribuído com você, com a sua família, com as suas filhas, e indiretamente na segunda onda, com todos que experimentam da Marli, cristã, esposa, mãe, profissional, né? Eles estarão também convivendo com a sala indiretamente. Deu certo, viu? Como é que foi tranquilo? Eita susto, hein? As pessoas, meu Deus, vou testemunhar, é muito difícil. Não, testemunha é uma conversa. Eu vou É, orientando. A Marli fez muito bem. Tem muito conteúdo, ela me mandou muitos áudios, mas a gente tem que contar aquilo que cabe dentro do horário. E ela foi absolutamente rigorosa naquilo que comentamos. Eu faço as perguntas e ela vai respondendo, eu vou interferindo, fazendo e aí o testemunho vem sendo construído. Fica muita coisa para trás, mas entendemos que aquilo que veio é o que o Espírito de Deus gostaria de construir dentro das ideias. Muito obrigado, Marli. Eu tenho 4 coisas para dizer para você. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a amém. parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu, filho? Amém. Igual, viu, pastor? É recíproco. Amém. Glória a Deus. Juninho, pode orar por nós?
Vamos lá então, vamos orar? Jane chegou. Aí, garoto. Vamos lá. Querido Deus e Pai, louvado e agradecido seja o seu nome, Senhor, pela vida da irmã Marli, do irmão Carlos, das suas filhas Gabriela e Camila, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pela vida de cada um de nós aqui, da sala 57, todos os irmãos, todos que participam, direto e indiretamente. Louvado e agradecido seja o seu nome por isso, Senhor. Que o Senhor, de maneira especial, possa continuar nos carregando, Senhor. Que o poderoso Espírito Santo, Senhor Espírito Santo, por favor, continue nos guiando pelo caminho que nos conduz a Cristo, a salvação. Que, apesar do que aconteça, seja o que for que aconteça nas nossas vidas, mas que assim, todos nós estejamos sempre com as mãos agarradas no Senhor Espírito Santo. Que o Senhor prepare a nossa vida cada vez mais, nos capacite para sempre a pregação do Evangelho, Senhor, e assim como o Senhor tem tocado a vida de nós, que o Senhor nos ajude a tocar a vida de muitos, para a gente continuar avançando, para que Jesus logo venha. Muito obrigado por essa reunião, mais uma vez, onde tivemos pregação, lição da Escola Sabatina e agora finalizando com testemunho. Que o Senhor, em sua infinita bondade e misericórdia, possa perdoar os nossos pecados, nos batizar diariamente com o Espírito Santo do Senhor. Guia a vida do pastor, guia a vida da Marli, da sua família, guia a vida de todos aqui, todas as famílias representadas, deve ser guiado pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Quero Deus colocar a Verinha, ela está saindo para fazer alguns exames, cuida de todo o trâmite desses exames e que o Senhor a abençoe ricamente. Orar pelo pastor Jean, pastor que passou a lição aqui conosco. Sentiu uma forte dor numa reunião com pastores, foi para o hospital e provavelmente diagnosticou um câncer. Que o Senhor abençoe o pastor Jean, que ele faça o tratamento e receba a cura da sua enfermidade. Continua conosco nesse dia, por Jesus, amigo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Júnior, Jane. Deus abençoe vocês ricamente. Grande abraço. Obrigado a vocês. Tamo junto. Obrigado, Juninho. Valeu. Até mais. Obrigado, Marli. Deus te abençoe ricamente, amada. Amém. Eu que agradeço a oportunidade e que Deus nos abençoe. Prepara uma mensagem aí para trazer aqui para a gente na sala, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso. Tá joia? Faz palestra. Vamos fazer aqui na sala, tá bom? Joia. Fica com Deus. Amém. Você também. Mais uma irmã